Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, e hoje a gente vai falar um pouco sobre experiência. Quando eu trago empresários aqui de todos os setores, claro, em especial os setores que circundam o varejo de alguma forma, mas quando eu trago os empresários aqui, a palavra experiência aparece muito. Seja no digital, mas principalmente, claro, no ambiente físico, sempre se diz que você conquista o cliente pelo produto, pelo atendimento, óbvio, um conjunto de fatores, mas talvez o item mais citado aqui e considerado atualmente mais importante é a experiência ali no ponto em que o cliente encontra o produto ou o serviço. E falando de experiência, para que a gente possa entender modelos de negócio voltado a isso, eu trouxe o Cleison Lima, que é do Dino Restaurante, que tem uma experiência, assim, incrível, né? Com dinossauros, né? Então aí tem um público infantil. Eu quero dizer para você, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu começo dizendo o seguinte, quando eu falo de experiência, a gente traz muitas marcas aqui. Recentemente a gente trouxe a Cria Amigos, que é uma marca que funciona também para o público infantil muito bacana. As donas vieram aqui conversar com a gente. E agora eu trago você porque é uma experiência para um público infantil, em que o tomador de decisão é o adulto, obviamente, na hora de ir, na hora de pagar a conta, claro, mas é para o público infantil com participação do adulto num ponto físico. Só que agora na área de alimentação, né? Então, fico muito feliz de ter você aqui para a gente poder conversar sobre o Dino Restaurante como modelo de negócio. É o que eu digo sempre aqui. Quanto mais experiências de negócios eu puder trazer, mais informação de valor a gente traz para você, aí nosso público. Cleison, me conta primeiro como é que começou essa ideia. Pelo que eu entendi, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, você trabalhava num outro setor completamente diferente, e aí na pandemia que você teve essas ideias. Me conta primeiro sobre a ideia para a gente depois caminhar sobre o modelo de negócio. Eu vinha do setor de locação de equipamento de som e iluminação, né? Então eu trabalhava 100% com eventos. E o ponto experiência sempre teve muito presente dentro desse segmento, né? Porque a gente estava sempre trabalhando em algo que tivesse como fim atrair o público, né? No meio da pandemia, tudo para e a gente vai se conectar com algo diferente, com um propósito diferente. E aí essa mudança de propósito pessoal foi que nos levou ao Dino, né? Quando você fala algo diferente no sentido do que ocorreu na pandemia e alguns valores pessoais a você ficaram mais evidentes, isso? Evidentes, Nós tivemos um processo ali muito profundo, né? E com perdas de alguns amigos, com o que aconteceu na pandemia, eu comecei a entender o que eu estava entregando para a sociedade com o meu trabalho, com aquilo que nós fazíamos. E resolvi me conectar com algo diferente. E aí nasce a ideia de criar um restaurante. Eu já vinha com parceria com bons amigos dentro desse segmento, já trabalhava... Segmento de evento, você disse. De eventos, E locando equipamento de som em bares e restaurantes aqui da Vila Olímpia e de São Paulo como um todo. Então, por essa relação e essa proximidade, a gente começou a desenvolver um projeto que fizesse sentido para a família, onde nós entregássemos a conexão de um casal, a conexão da família, da criança com o pai, do pai com o filho. E o Dino nasce muito nesse caminhar, né? Eu digo muito que o propósito do Dino nasceu antes do Dino, né? Gerar experiência através de conexão de diversão, magia e sabor. E aí você conecta no sentido de uma experiência voltada para o mundo dos dinossauros, que é um mundo que as crianças, por exemplo, admiram bastante, né? Meus filhos já são adolescentes, já estão um pouco fora disso, mas quando eram menores ali, em 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, a questão do dinossauro era muito, muito evidente. Foi aí que você viu como uma experiência familiar? Exato. Eu não tinha muita ligação com o dinossauro, mas eu percebi isso natural no meu filho, porque sem a gente estar estimulando, ele trouxe esse universo para dentro de casa. E no meio da pandemia, nós estávamos sentados na sala, eu lembro muito bem desse momento, e nós estávamos pensando no que seria a temática dessa experiência que nós estávamos criando. Quando eu olho, eu estou com um dinossauro no colo, a TV está passando o dinossauro, minha esposa está com um dinossauro, olhando para o meu filho, e minha esposa olhou para mim e falou assim, é dinossauro, né? Eu falei, tem que ser dinossauro, vamos caminhar para esse universo. E aí nós começamos a mergulhar dentro dessa experiência. E um ponto importante dentro desse projeto foi o seguinte, é que nós olhamos para ele, tendo a visão do adulto, o que o adulto busca para viver uma boa experiência em família, mas um ponto quando a gente fala de experiência, é tornar duas palavras aqui que eu acho importante. Quando nós estávamos naquele momento lá,
todo mundo estava só olhando para a experiência instagramável. E aí é o que torna o Dino diferente. Quando a gente foi olhar para a experiência do Dino, nós pensamos, ela precisa ser instagramável, mas ela precisa ser interativa. Até então, poucas pessoas estão falando em interação. Hoje nós já estamos elaborando projetos onde a fachada começa a ser interativa. Me define interação na fachada ou lá dentro da loja, como você falou, na prática. Na prática, dentro da loja, você vai ver essa interação num suco numa limonada, onde ele vai viver a experiência da nossa limonada experiência, ele vai misturar a cor azul com a cor amarela, ela vai ficar verde. Só que antes da limonada ficar verde, ela vai ficar azul e ela vai ter essa conexão. Ele vai ver isso com efeito de fumaça, com gelo seco, com toda uma atmosfera que gera encantamento. E aí vai gerando interação. Ele passa a tomar uma limonada de uma forma lúdica como se fosse uma poção mágica. E aí, né, nesses processos interativos é que você acaba atraindo muito mais a atenção das crianças e a vontade de ela comer ali naquele restaurante. Exato. E trazer pontos que são importantes para a família. Quando nós entramos nesse processo, nós fizemos algumas pesquisas no mercado para entender como posicionar melhor a marca. E uma coisa bem interessante foi um dado de mãe que a gente começou a buscar e como é que a gente faz a mãe relaxar dentro do restaurante. Essa era a minha próxima pergunta, né? Como é que é a experiência do adulto nisso? Porque num restaurante, quando você tem criança pequena, eu lembro até hoje, quando os meus eram pequenos, tinham 2, 3, 4 anos, chegou uma hora que eu falei, gente, eu não vou mais em restaurante. Porque, gente, era assim, às vezes tinha dias que era complicadíssimo, assim, né? Manter, eles querem brincar, ou é copo, é talher, é louça. E aí nós fomos atrás exatamente de um ambiente que seja 100% adaptado para a família. Hoje a gente já trabalha com essa dinâmica. E quando a gente vai falar da experiência do adulto, um ponto importante era esse ponto, onde a mãe relaxa. Como é que ela está confortável? E aí o nosso brinquedo ganha destaque nesse ponto, porque para a mãe relaxar numa mesa, ela precisa ter contato visual 100% com o filho, e ela precisa ter contato auditivo 100% com o filho. Então, dentro do Dino, a gente aceita e entende o nível de ruído de um restaurante um pouco mais elevado, porque as crianças estão lá. Mas para quem é pai e quem é mãe, tá tudo bem. E a mãe senta de frente para o brinquedo, de onde ela sentar no restaurante, ela tem um contato visual com a criança. Isso traz a tranquilidade que ela precisa para relaxar e se conectar com o casal, com o marido, com as amigas, e aí você gera um ambiente mais adaptado. Mas aí os brinquedos têm monitores ali com o DG. Temos monitores. E é um ponto importante essa questão do monitor, porque nós ficamos em um determinado momento, nós ficamos na dúvida, monitor ou recreação? E como trabalhar com a recreação? Eu lembro que logo quando a gente inaugurou o Dino, e eu fiz sair, a gente saiu ali daquele ciclo de pandemia, começou a abrir todo o mercado novamente, meu filho estava com dificuldade de interação. Isso me chamou a atenção. Até por ficar muito tempo fechado, você diz, né? Fechado. Ele, pai, o que me chamou a atenção foi quando eu levei ele no clube, ele falou assim, pai, faz amizade com aquela criança para mim, ou com aquele menino para mim. Eu falei, é tão natural de criança fazer amizade, né? De brincar. Ou deveria ser, né? Ou deveria ser. Eu levei essa situação pessoal para a psicóloga e fui conversar com ela para entender o que estava acontecendo. De fato, se era algo particular ou se era algo comum. Ela me trouxe um dado muito importante que foi interessante. Ela me falou, Cleison, hoje os espaços onde criança é criança estão acabando. Não existe mais o campinho de futebol, não existe mais as brincadeiras de rua, as crianças estão com uma agenda superlotada, então tem sempre um adulto direcionando e educando aquela criança, seja até na brincadeira. Então, já que você está entrando num processo de desenvolvimento do restaurante e ele tem esse ponto, esse pilar com criança muito forte, seria muito interessante que o seu espaço tivesse monitoria e que as crianças pudessem ter a liberdade de brincar entre elas e fazer a amizade. E quando a gente abre o Dino exatamente como esse ponto. E a gente tem estudos de casos assim, de vivências dentro do Dino que são, cara, de emocionar. Eu lembro que quando nós abrimos a unidade do Dino Morumbi, eu olhei para a escada, tinha uma mãe parada na escada, chorando. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa, eu deixei ele lá ver o que aconteceu. Eu cheguei na escada, perguntei o que estava acontecendo, a mãe estava extremamente emocionada. Ela estava olhando, minha filha tem autismo, tá tudo bem, minha filha tem autismo.
ela tem dificuldade de interação e ela tem medo de altura. E eu tô olhando ela aqui, até me emociono, porque quando ela falou, minha filha está descendo o escorregador e está interagindo com as crianças. Eu falei, gente, é isso. Esse é o projeto, essa é a ideia, né? E quando a gente escolhe o nome e a gente fala de propósito, Claro. tem uma curiosidade no nome Dino, na palavra Dino, que é o seguinte. A palavra Dino, além da alusão a dinossauro, Claro. ela vem do latim, significa digno, e no antigo judaico era uma expressão para as pessoas dignas de Deus. Que legal. Então, quando é até de arrepiar quando eu falo sobre esse assunto, porque a gente entende essa conexão de algo que é um negócio, mas que tem entrega, tem propósito, e hoje é o que mantém a base e que nos faz ser inspirado a cada dia a manter esse negócio de pé. Muito interessante. Quantas unidades? Hoje são 4 unidades. Todas próprias. Todas próprias. Você pensa em que tipo de expansão? Por meio de franquia, mais unidades? Todas em São Paulo? Não, nós temos uma unidade em Florianópolis, no aeroporto de Floripa. Tá. O aeroporto possui um boulevard, né? Uhum. À frente, e nós temos uma unidade nesse boulevard. E aí as outras 3 aqui em São Paulo, cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. Como é que você pensa em expansão? Hoje nós temos um modelo de crescimento próprio, né? Mas existe um estudo de franquia, onde a gente está olhando com isso com muita cautela para que a gente não perca exatamente essa essência do propósito e da missão em torno do negócio. E qual é o seu planejamento para esse ano? Você quer abrir mais quantas unidades? Hoje nós estamos estudando uma abertura de uma unidade ainda em Brasília, tá em análise. Estamos negociando uma abertura. Tem 2 cidades que são emblemáticas dentro do projeto do Dino que atraem muito turista, né? Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essas 2 cidades, o volume de turismo que a gente recebe dessas cidades é muito grande. Ou seja, cariocas e mineiros em breve vão ter um restaurante de dinossauros aí. Dinossauros por aí. E qual é o seu principal desafio hoje num mercado tão competitivo como esse do food service, ou seja, alimentação fora do lar? Por mais que você tenha uma experiência muito específica que envolve afeto, você trouxe a questão do afeto, envolve a questão da emoção, né, que você trouxe também com a mãe de um filho que tinha essa questão do espectro autista. Qual que é o seu principal desafio para levar as pessoas para essa experiência hoje? Hoje eu acho que no processo de expansão nós estamos com uma situação, acho que econômica desafiadora, ela traz um certo desafio. Formação de equipe tem sido um desafio. Nos cenários políticos, eu acho que a gente vai precisar rever isso. É interessante esse ponto porque hoje, a cada 10 entrevistas que a gente faz para contratar um funcionário, apenas 3 desejam trabalhar como CLT. 7 querem ficar de fora da CLT. E eu recentemente fiz uma pergunta até para um candidato, o porquê de não trabalhar na CLT. E a resposta foi bem interessante, eu aprofundei um pouco mais no assunto com ele. Ele falou, CLT não atende a minha expectativa. E eu falei, qual é a sua expectativa? Ele falou, hoje eu não quero ficar preso. Eu quero cumprir uma carga horária, desenvolver um projeto, ficar um ano. Se for interessante para mim, eu fico um pouco mais, mas eu quero viver uma outra experiência. E aí você percebe que é uma geração que vem com um formato, acho que diferente da nossa, que teria que estar numa CLT, que tinha essa coisa, o trabalho dignifica, fica na CLT, te honra e tudo mais. Hoje você percebe que o fator experiência para quem está ingressando, e bar e restaurante é uma porta de entrada, né? Eu acho que hoje talvez seja a principal porta de entrada para o primeiro, para o segundo emprego. Hoje é o segmento que mais cresce nessa área, né? E a gente sente um pouco dessa dificuldade, dessa barreira. Foi o que nós sentimos em Floripa, e aí surge a ideia de franquia, que talvez um operador local já consiga ter um desenvolvimento maior e melhor na equipe, né? Entendi. Cleison Lima, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelas informações. Acho que o Dino Restaurante é um case muito interessante e quem quiser, acho que vir atrás do Dino e entender um pouquinho, vá até o restaurante, veja que ele está dizendo que em breve vai abrir franquia, então de repente se você colar ali no Dino, você consegue alguma informação e quem sabe os melhores pontos, porque a gente sempre fala que para ter uma boa franquia precisa ter um bom ponto. Então tá no momento de expansão do Dino. Obrigadíssimo pelas informações, parabéns demais pelo seu trabalho de experiência, de afeto, de emoção e ainda mais envolvendo a parte de restaurante. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a vocês. Valeu, um abraço. Em um minutinho o varejista volta para o próximo bloco, BMC News, informação que gera valor. Eu já volto, fica por aí.
Estamos de volta com o Varejista e agora o papo vai ser, vamos chamar assim, vai ser uma delícia. E detalhe, uma delícia voltada, por exemplo, para o bem-estar. Hoje essa questão do wellness, do bem-estar, da saúde como um todo, é algo que na área de alimentação faz todo sentido. E aí eu trouxe o Kaique, fundador da Frutaria, para conversar com a gente sobre uma série de coisas que envolvem alimentação. E quando eu vejo o nome Frutaria, eu já penso em algumas coisas voltadas para o bem-estar. Então, primeiro de tudo, Kaique Lima, correto? Kaique Lima. Kaique Lima, obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o convite, estar aqui para a gente conversar sobre talvez alimentação saudável, talvez um bem-estar muito mais completo, mas primeiro de tudo, obrigado por aceitar o convite. Cara, o prazer é meu aqui, eu que agradeço o convite de vocês, e vamos lá. Me fala uma coisa, você é fundador e CEO da Frutaria. Fundador e CEO. Essa frutaria que você tá aí, Ipiranga, com o nome Ipiranga, por acaso Ipiranga é a primeira unidade? Primeira unidade. Primeira unidade, você abriu lá no Ipiranga. Me conta como é que foi a história da abertura, não num sentido institucional, mas num sentido de ideia de negócio. Nosso público gosta muito de ver isso. Acabei de falar no primeiro bloco com outra área do food service, de Aldino Restaurante, que tem toda uma ideia voltada para criança, uma experiência lá com os dinossauros, com outra história completamente diferente, mas o modelo de negócio, ele descobriu a ideia dele, ele entendeu a ideia dele, quando ele falou, preciso de um lugar que gere afeto entre crianças e pais. E ele foi lá e com esse propósito, ele criou um modelo de negócio. Então minha pergunta para você sobre criação e fundação de frutaria é, o que você imaginou para criar um modelo de negócio como esse? Acho que é o que o nosso público mais quer entender dessa pergunta que eu estou fazendo. Perfeito, cara, vamos lá. A frutaria ela surgiu em 2018, no bairro do Ipiranga, como você mesmo disse. Eu nasci no Ipiranga, ele sempre convivi no Ipiranga, e é um bairro que não tinha nada de saudável. Então a gente saía ali do treino, da academia, e a gente tinha que vir pra Zona Sul. A gente tinha que vir Vila Mariana, alguma coisa, Itaim, Jardins, para poder comer. Então imagina, sair do treino ali à noite ou de manhã, você ter que pegar o carro, não fazia sentido. E a gente falou, cara, a gente precisa abrir um açaí aqui. A ideia inicial era um açaí, não era para ser a frutaria que é hoje. E a gente abriu um açaí, na última semana antes de inaugurar, a gente colocou salada e wrap no cardápio. Cara, e em 30 dias eu tive que sair do meu trabalho na época, meu sócio também, e o negócio deu muito certo. Então a frutaria surgiu na falta desse mercado saudável no bairro do Ipiranga. Mas peraí, conta de novo essa história aí, que você não vai deixar uma informação dessa e sair andando assim. Você trabalhava com o quê? Eu sempre trabalhei em restaurante, meu pai sempre teve restaurante. Então você trabalhava no restaurante do seu pai? Isso. E aí o seu sócio, você falou de um sócio. Eu tinha um sócio nos primeiros anos. No começo da frutaria? No começo. Agora você toca sozinho? Hoje solo. Mas então vamos voltar para essa história. Aí você foi abrir um açaí. A ideia inicial era um açaí. Tipo uma franquia. Um açaí não seria uma franquia, a gente nem sabia o que era franquia na época. Seria um ponto comercial que ia vender açaí. Você queria pegar o açaí num pontinho comercial e vender um açaizinho ali pós-treino. Exato, essa era a nossa ideia inicial. Na última semana de inaugurar, a gente falou, cara, por que a gente não coloca salada? O cliente vem, ele monta a salada, esse meu sócio na época ele tinha morado na Europa, ele falou, cara, em Barcelona, eu fui uma vez num lugar que eu montei minha salada rapidinho no papel e ela veio montada. Falei, cara, vamos fazer isso. Na última semana, então a gente colocou lá a salada e o wrap, que são os mesmos ingredientes. Só enroladinho ali. E hoje é 90% das vendas. Então você, com uma ideia de açaí, pôs uma saladinha com wrap e fez isso surgir. Né? Exato. E você já imaginava, pelo que você está me dizendo, essa questão do wellness, né? Esse bem-estar como um todo. Você falou em 2018, né? Já era uma coisa sua, que você vivia isso, e aí você quis passar para as pessoas, e tinha um círculo de amigos, e como é que você exponenciou isso? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque em casa, quem tá assistindo a gente, muita gente já fala assim, cara, não é assim, né? Coloquei lá um açaí, meti uma saladinha, um wrap, saí vendendo e abri 5 unidades. Claro que eu entendi a sua história, mas as pessoas acham às vezes, né? Então tá, eu vou fazer isso, vou abrir 5 unidades. E não é bem assim que a banda toca. Então, dá uma explicada um pouquinho como isso funcionou, principalmente no começo. Na verdade, foi todo o nosso ciclo ali de amigos que moravam no bairro, que treinavam juntos ali. Todo mundo reclamava disso, era uma dor de todo mundo. Então, esse é o ponto. Você foi numa dor específica de um bairro no Ipiranga que tinha uma necessidade de um ciclo de amigos. Eu sempre trabalhei com restaurante, então eu tinha sempre tive noção de como funciona todo o ecossistema. Mas a parte saudável não tinha no bairro. Todo mundo se queixava disso. Pô, eu queria comer uma salada, eu queria comer um negócio mais saudável. Todo mundo sentia essa falta. E até que quando a gente abriu a primeira unidade, que deu super certo, os clientes, todo mundo falava assim, cara,
Eu moro aqui na Vila Mariana e não tem nada perto de casa assim. Eu moro na Moca e também não tem. Eu moro na Aclimação e também não tem. E aí, assim, o negócio foi crescendo. Foi sentindo dor das pessoas, a falta da alimentação saudável perto de casa, que a gente fundou a Frutaria Ipiranga. Porque quando a gente fala, por exemplo, em italiano, cara, você tem 50 opções. É um negócio que você come geralmente final de semana. Em saudável, é uma comida do dia a dia. E as pessoas querem algo perto ali da onde treina, da onde mora, de onde trabalha. Então foi nessa dor que surgiu a Frutaria Ipiranga. E aí, Frutaria Ipiranga veio com unidades pequenas, justamente para atender esses públicos menores inicialmente. Como é que você constituiu esse primeiro lugar? Como você bem falou, a ideia era um ponto de venda de açaí, você colocou uma saladinha wrap. Era pequenininho? Quantos funcionários? Como é que você começou com isso? A nossa primeira unidade, ela tinha 35 metros quadrados. Hoje a gente não consegue entender como que a operação rodava lá. Hoje a média das lojas é de 120 a 150 metros quadrados. Essa do Ipiranga já tem essa metragem? A do Ipiranga é a maior, tem 170 metros quadrados. 170. E no início trabalhava eu, meu sócio e mais 4 pessoas. Hoje a nossa loja do Ipiranga tem 17 pessoas trabalhando. Então, assim, ela surgiu um negocinho pequenininho ali, um cardápio enxuto, 35 metros quadrados, até que deu 1 ano e meio de operação, não suportava mais o espaço e a gente teve que mudar para um espaço maior, que é onde é a loja hoje. E é o que você aconselha, de repente, alguém que viu, enxergou uma dor, seja na área de alimentação ou outra área. Eu já quero falar desse mercado saudável, quero deixar para daqui a pouco. Mas assim, não só encontrar a dor, mas focar num produto, num nicho. Porque o que eu tô querendo perguntar para você, e por favor, me corrija se a pergunta não foi adequada em relação ao que você fez. Você pegou um nicho de pessoas que treinam e querem uma alimentação saudável e não tinham nada perto. Aí esse nicho você colocou um produto, açaí. Aí você falou, deixa eu colocar uma saladinha wrap. Aí você ficou ali, saladinha, wrap e o açaí. E nisso você foi aumentando o cardápio. Você aconselha a pessoa a começar bem nichado e com um produto até testar, não? Cara, é uma coisa que eu defendo até hoje. Na verdade, o nosso cardápio é bem nichado. O nosso cardápio é suco, açaí, salada e wrap. Até bem hoje. Nichado, certo? Bem nichado. Uhum. Então, assim, empreender vem te resolver problema. Então, você tem que resolver a dor de alguém. Então, no meu caso, eu tinha ali um grupo de 50 a 100 pessoas que sentiam essa dor. Eu falei, pô, eu consigo suprir isso. Peraí, como que a gente vai fazer? Aí a gente fundou a Frutaria Ipiranga e o negócio veio crescendo. Então, quando a gente fala em empreender, a gente tem que estar resolvendo a dor de alguém. Aí não importa, no meu caso, por exemplo, era alimentação saudável. Então, as pessoas cobravam isso. Eu ouvia isso o tempo inteiro. Vamos jantar aqui agora, vamos até o Itaim. Pô, não vou pegar meu carro agora, chegar em casa tarde. Então, a gente sentiu essa dor das pessoas e a gente conseguiu resolver isso. Mas, ao mesmo tempo, você não cai na tentação de abrir o cardápio para mais 10, 15, 20 opções? E aí eu tô perguntando porque é um pouco isso que acontece no ramo do empreendedorismo, né? Você foi lá, 35 metros, caramba, a operação não tá dando conta. Eu vou para um outro ponto de 100 metros, sei lá, seja o que for. Então agora o meu cardápio que tem 10 itens, vou colocar 30. Aí quando você vê, você não entrega na mesma qualidade. É mais ou menos isso? Você cai nessa tentação às vezes, não? Hoje não mais. No começo, a gente porque assim, sempre chegava alguém no restaurante e falava assim, cara, você não tem um filé de frango com arroz? Pô, é saudável também, por que você não coloca? E a gente sempre manteve o cardápio bem enxuto. Hoje a gente não tem mais essa tentação, por quê? Porque o cliente que vai na frutaria, ele quer comer salada wrap. Então ele quer comer salada wrap e ele fala, cara, eu vou na Frutaria Ipiranga. A gente não atende todos os públicos, então a gente é bem nichado. O cara que procura a gente, geralmente já chega no lote sabendo que não é o cara que vai imaginar comer frango com arroz, é isso que você tá dizendo? Hoje não. Hoje não mais. Então a gente tinha no começo essa tentação de, pô, se a gente vende para esse público, por que a gente não vende para aquele público também? Mas com o passar do tempo a gente vai entendendo que a gente não consegue abraçar todo mundo. Então a gente continuou nichado ali no nosso cardápio, que é alimentação saudável. E quando a gente começou a expandir para as franquias, cara, a gente manteve esse segmento. Então todo mundo que vai na Frutaria Ipiranga, na Frutaria Ipiranga hoje, ela busca isso, ela busca salada ou wrap. E aí, quando é que você foi para a segunda unidade e como é que você foi para a franquia? Cara, a segunda unidade, ela veio 1 ano e meio depois. Eu tinha um sócio na época, como eu te falei. Então a gente tava na primeira operação, tava rodando super bem. Eu falei, cara, vamos abrir uma segunda. Eu cuido de uma, você cuida da outra. A gente abriu a segunda unidade num bairro próximo, do lado, vizinho, que é a Aclimação. Não sei se você conhece. Conheço. Ali perto do Parque da Aclimação, não? Do lado. Então a nossa segunda unidade, ela dava 5 quilômetros da primeira unidade. Cara, sucesso igual. E aí veio a pandemia. Eu acho que a gente vai entrar nesse assunto já. E foi quando a gente falou, cara, a gente conseguiu replicar uma vez, 2 vezes, vamos tentar uma terceira vez? Foi quando a gente abriu a terceira unidade na pandemia. Depois eu vou te contar. Pra qual bairro?
Vila Mariana. Então você tava ali, Aclimação, Vila Mariana, Ipiranga, você tá bem pertinho. Tudo próximo. E aí foi quando a gente falou, cara, a gente consegue replicar, a gente replicou 1, 2, 3 vezes o mesmo modelo de negócio. Só que agora a gente não tem mais um Kaique ou um Gabriel, que era meu sócio na época. A gente precisa expandir de outra forma. E eu não sabia o que era franquia, o que era o mercado de franquia. A gente teve que estudar algum tempo, formatar, fazer tudo isso para a gente começar a expansão via franquias. Essas primeiras 3 unidades você abriu ainda antes da pandemia. 2 antes da pandemia, que foi a Aclimação e a Vila Mariana. E aí Desculpa, Ipiranga e a Aclimação. Ipiranga e Aclimação. Aí para ir para Vila Mariana você abriu durante a pandemia. Durante a pandemia, porque apareceu uma oportunidade do lugar e a gente abriu na pandemia. E aí tinha um delivery com uma força muito grande. Você deve ter atuado no delivery, porque a gente estava num momento fechado, acredito eu. Foi o boom, né? Claro, a gente sempre gosta de pontuar isso quando cita a pandemia. Não vamos nem falar das questões da tragédia sanitária, nada de bom que não tem nada de bom nisso, né? Mas quando eu falo o boom, é no sentido de que o mercado de alimentação delivery foi requisitado e teve um boom. Isso é um fato, né? Foi aí que você aproveitou essa oportunidade e abriu a 3ª unidade, é isso? Exato. A gente enxerga que a pandemia, o nosso mercado tem um mercado pré-pandemia e o pós, principalmente no delivery. Eu lembro que em 2019, a gente colocou o delivery em 2019. A gente ficou mais de um ano sem delivery. A gente trabalhava só a operação da loja. Então, 3, 4 meses antes da pandemia, foi quando a gente começou no iFood. E aí, eu lembro quando veio a pandemia, fecha a loja, não pode mais trabalhar. Eu falei, cara, ferrou. Como que a gente vai fazer? Eu lembro que aí depois reabriu só o delivery, a gente conseguiu manter a operação a maior parte do tempo só delivery. Eu lembro que em 6 meses pós-pandemia, assim, a gente tinha o mesmo faturamento integral da loja, só de delivery. Então a gente tinha... Só de delivery, somando as 3 lojas, você disse? Ou só naquela unidade nova que abriu? Não, a cada unidade, eu digo. Cada unidade. Então, quando entrou a pandemia, foi medo pra todo mundo, a gente não entendia como que aquilo ia ser. E o delivery, só pra você ter uma ideia, o delivery representava pra gente 5% de faturamento pré-pandemia. Hoje representa 40%. Então ele é 40% do nosso cardápio, das nossas vendas, vem de delivery. Legal. Só pra gente pegar esse daí. Você teve 3 unidades, aí durante a pandemia você estudou o mercado de franquia. A gente queria expandir, só que a gente não sabia como que a gente ia fazer pra cuidar de tanta loja. Foi quando a gente conheceu o mercado de franquia, a gente ouvia falar muito de franquia, mas a gente não sabia como que era na prática. Então, como que eu faço para vender uma franquia, como que eu dou suporte, como que eu replico esses processos, como que eu abro uma loja em tal bairro, eu tenho que ir lá todo dia ou não. Então a gente fez uma formatação com uma empresa terceirizada, e aí a gente foi estudando, a gente ficou quase 2 anos fazendo a formatação e alinhando todos os processos internos para poder abrir a primeira unidade de franquia. Quero conversar com você do mercado de wellness como um todo, essa questão de alimentação saudável, mas eu vou precisar chamar um intervalo. Você fica mais um bloco aqui comigo? Perfeito. Então tá, a gente volta em 1 minutinho aqui no Varejista pra gente conversar mais agora de alimentação saudável com o CEO e fundador da Frutaria Ipiranga. A gente já volta. BMC News, informação que gera valor, é 1 minutinho, já volto. Voltamos com o Varejista e com o Kaique Lima, fundador e CEO da Frutaria Ipiranga, e eu falei pra gente conversar de alimentação saudável. Você no primeiro bloco falou do modelo de negócio da frutaria, falou um pouquinho da expansão, como é que foi a história da primeira unidade, como é que você foi pra segunda, pra terceira, pra franquia, pegou as unidades próprias, franqueou, manteve uma sua matriz, vamos chamar assim, tá indo pra fora de São Paulo, já indo pra Goiânia, pra Brasília, e com certeza você deve ter planos de expansão aí pro resto do Brasil. Alimentação saudável é o que você vende na frutaria, quando você começou com açaí, os wraps e saladas. Na frutaria você já foi para sucos, para frutas de alguma forma. Como é que você enxerga tudo isso? Bebidas, alimentação, esse mercado de alimentação saudável hoje como tendência, se é que você enxerga como uma grande tendência? Cara, total. Hoje o nosso business é totalmente saudável e é um mercado que vem crescendo muito nos últimos, principalmente pós-pandemia, que foi o que a gente falou agora há pouco. Então, é um mercado que vem crescendo muito. Por que a gente enxerga isso? Que é um mercado que não vai parar de crescer. Sempre teve isso de... O médico sempre pediu para crianças se alimentar bem, para o adulto se alimentar bem, para o idoso. Só que pós-pandemia a gente viu que esse mercado cresceu muito. Então, quem não consumia isso, começou a consumir. Nem que minimamente ali, mas começou a consumir. Então, a gente viu o boom no mercado de alimentação saudável crescendo muito pós-pandemia. E pra gente é um mercado promissor que a gente não consegue... entender até onde vai. Ainda é caro a alimentação saudável? Cara, não. Hoje tá igual. Hoje é totalmente igual uma outra refeição.
Quer ver? Vamos fazer por favor, o preço aqui, atenção todos, por favor, é ilustração. Isso aqui é um exemplo. Se eu for comer uma alimentação não saudável, um almoço do dia a dia, eu vou colocar um valor aqui meramente ilustrativo. Com R$40, eu tenho certeza, com 30, com 20, tem lugar até com 10, tem lugar com 80. Eu estou colocando aqui 40 ilustrativo. Por favor, respeitando todas as classes sociais que nosso país tem em todas as regiões. Vamos lá. Os mesmos R$40, a quantidade de comida, uma bebida inclusa, com arroz, um feijão, um bife, às vezes uma batata, o famoso PF, já tão conhecido aí, principalmente do paulistano. Mas assim, eu consigo com esses mesmos R$40 ter uma condição alimentar de quantidade de calorias. Eu tô falando nem das calorias boas, médias ou ruins. Eu tô dizendo no sentido assim, com os mesmos R$40, vou fazer essa frase, eu almoço bem comida saudável? Cara, hoje em dia sim, hoje em dia tá muito acessível isso. Então, a gente entende que até num restaurante, por exemplo, que você deu o exemplo do PF, você consegue ir num PF hoje comer saudável. Você consegue escolher ali o que você vai comer e comer saudável. Então, o nosso ticket médio hoje é R$50, para você ter uma ideia. Aham. Então, a gente entende que hoje os preços estão mais acessíveis. Antes tinha esse mito de que, sempre teve, até hoje tem, de que comer saudável é caro. Mas antes era mito? Desculpa Cara, se eu tô te provocando aí, mas antes era mito? Porque eu sempre, assim, eu como saudável há bastante tempo. Cara, no começo era caro, hein? Em comparação a outros. Era mais caro. Cara, eu não sei se era muito mais caro. Pode ser que é porque no início acho que a gente tinha poucas opções saudáveis. Pode ser. Então isso pode ser que encareça o mercado. Porque se você tem poucas opções e a demanda é grande, Oferta e o preço demanda. aumenta. Então hoje a gente vê que é um mercado que vem crescendo muito e os preços eles se igualaram muito. Porque a pessoa que come todo dia, a gente quer vender para essa pessoa que come todo dia, a gente quer vender para esse público. Então a gente também tem que ter um preço acessível. E todo mundo começou a entender isso. O mercado começou a entender isso. Mas vamos lá, podemos fazer uma pergunta bem prática? Sim. Já que a gente tá nisso. R$50, o que eu como na frutaria? Cara, você Vou vai almoçar na frutaria, R$50. Eu tô dizendo R$50 porque você falou que é o ticket médio. Aham. Então você vai comer ou uma salada, a nossa salada você monta ela, então vai dar mais ou menos 500 gramas de salada com proteína, com carboidrato, com todos os toppings, e você vai tomar um suco. Com R$50. Ou um wrap e um suco. Mas o wrap já é maiorzinho pra ser R$50. Maiorzinho que eu digo, ele serve pra uma refeição. Isso que eu quero É uma dizer. refeição, exatamente isso. Então, às vezes você fala assim, pô, uma salada, mas é uma refeição, dá 500 gramas uma salada, a média. O wrap também dá 500 gramas um wrap. Então, com R$50 você se alimenta bem. E um suco natural. E um suco natural. Suco de fruta mesmo, da fruta, bonitinho. A gente tem pratos mais caros e pratos mais Claro, baratos. claro. A gente tá falando de onde você Exato. consegue Sim. almoçar com R$50. Não é... Se você pensar no Brasil, né? Se a gente pensar em PFs, por exemplo, há lugares mais baratos, mas você falou muito bem. Dá hoje no PF pra você escolher alguma coisa E comer saudável. e comer minimamente saudável, talvez não com a mesma qualidade, mas dá pra comer minimamente saudável. E você acha que essas pessoas que consomem, porque quando a gente fala de marketing, por exemplo, o que eu vou te perguntar é mundo digital, mundo físico, ou seja, você falou de delivery, que provavelmente é uma venda digital aí pelos aplicativos, Total. você falou do ponto físico que ainda representa 60%. Eu quero falar disso, eu quero falar de experiência, e aí eu vou aprofundar mais um pouquinho na questão dos saudáveis. Hoje você falou que é 40% delivery e 60% loja. Você acha que tende a inverter esse número de o delivery ultrapassar a loja física? Cara, na nossa operação, eu não enxergo o delivery ultrapassando. Mas um ano atrás era um 30%. Hoje a gente está em 40%. A gente não enxerga que vai ser 60% delivery e 40% loja, por exemplo. Porque a nossa operação ela é focada muito ainda no público do dia a dia ali, do pessoal que trabalha perto da operação, que mora perto. É porque a gente quer vender para esse cara que come todo dia fora. Então a gente não enxerga ainda ultrapassando, mas eu conheço amigos que têm restaurante que já ultrapassou há muito tempo. O delivery já O delivery ultrapassou. ultrapassou o restaurante. E você vê isso como um problema para suas lojas físicas? Porque veja, como modelo de negócio eu tô falando, tá? Porque quando você tem uma loja física, querendo ou não, você tem um custo envolvido numa loja física, que se você tiver uma cozinha que não atende o presencial, né? Que é uma dark kitchen, por exemplo, que a gente fala, você tem um custo muito menor, né? Não, perfeito. O que você acha a respeito? A gente não enxerga esse conflito por quê? Porque a nossa operação já é enxuta. Então, a nossa mesma operação de loja é a operação delivery. Tá. Então, hoje a gente tem uma média de 10, 12 funcionários por loja, onde a gente consegue faturar mais ainda no delivery. Então, a nossa operação não mudaria muito. O nosso modelo de negócio é um negócio que vende delivery, takeaway ali de retirada,
e salão. O Então, que eu te digo, por exemplo, você falou da sua unidade 170 metros. é a maior. Se você só tivesse essa Dark Kitchen, por exemplo, você poderia colocar em 30, 35. É isso que eu tô querendo dizer com relação a custo. Você acha que existe uma tendência, não da frutaria Ipiranga, eu tô falando do mercado como um todo, de um mercado de alimentação ir para uma história dessa, ou você acha que isso é... Na verdade, já tá indo para esse lado, né? Porque as pessoas, elas consomem muito de casa hoje ou do trabalho. As pessoas querem pedir. Então, muitas vezes você não quer ir até o local. Então, o nosso mercado está indo muito para essa parte digital de você pedir e receber em casa, ou no trabalho, ou em qualquer lugar. Tá, e como empresário, como é que você entende nesse modelo de expansão, formação de pessoas? Estou trazendo esse tema pelo seguinte, quando eu trago alguns empresários de franqueadoras que querem expandir mais 10, 20, 30, 40 lojas num ano, por exemplo, e tem capital para isso, tem alavancagem para isso, eles falam assim, a gente esbarra na hora de abrir a unidade, botar lá 5, 10, 15, obviamente depende do tamanho do negócio, pessoas lá para fazer a operação rodar. No primeiro bloco do programa que eu conversei do restaurante Dino, como eu falei para você do Dino Restaurante, ele falou a mesma coisa. Tem muito problema para formar pessoas e para manter essas pessoas. Como é que é a sua visão a respeito de formação de times dessa operação que você tem? Cara, eu vejo que hoje o problema de qualquer negócio são pessoas, né? A parte humana é a parte mais difícil de você lidar. O nosso negócio é igual. Quando a gente começou a fazer a expansão da frutaria, a gente sempre quis fazer uma expansão lenta. Por quê? Porque a gente consegue dar atenção para esse franqueado. Então a nossa ideia é montar o time junto com o franqueado, a gente conseguir dar atenção o máximo possível, transmitir know-how para ele, dar treinamento. Então, assim, o que a gente enxerga hoje nas pessoas que a gente coloca nesse time? Tem muita gente boa no mercado, que se a gente der atenção, a gente der treinamento, der oportunidade para aquela pessoa, a gente consegue desenvolver ela. Então, a gente acredita que é uma dor que não vai passar. Acho que a gente vai ter sempre essa dor de mão de obra no empreendedorismo, mas a gente tem que ir resolvendo o problema, treinando essas pessoas, dando oportunidade para essas pessoas, trazendo essa pessoa para o negócio para poder vestir a camisa da empresa junto com você. Então, acho que quando a gente fala um pouquinho de cultura, a gente consegue ir mudando um pouquinho esse cenário. E hoje, para abrir uma franquia, né? O que você pode revelar aqui, obviamente, é uma entrevista, mas tem muita gente que assiste o programa que são empresários e que querem investir. Hoje, para abrir uma frutaria Ipiranga, qual é a média de investimento, tempo de retorno? O que de número você pode trazer aqui para a gente passar de informação? Cara, investimento hoje é a partir de R$370 mil em todo, para você abrir uma unidade nossa. A gente só tem um modelo de negócio, acho que é loja de rua. Tá. Você não foi para shopping ainda? Ainda não. Tá. O nosso payback é entre 18 e 24 meses. Faturamento médio das lojas está entre 120 e 150 mil reais. De faturamento. De faturamento, com uma margem líquida de 15% no final do mês. 15% disso. E aí são 370, quando você fala 370 é para a loja já existir e ter um capital de giro, ou 370 é para a loja, ok, vou dar play. Para montar a operação. Então o play é com 370. 370. A partir de 370. A partir o que vai depender é o imóvel ali, das adaptações. Tá, sim. Se precisa muita reforma, menos reforma. Da mesma forma que a gente abriu loja com menos, que já era um restaurante, então a gente só teve que... A adaptação é muito pequena, é muito pequena. E aí, no ponto de vista de controle desse estoque do restaurante, tudo, 15% de margem no food service é uma margem alta. Cara, é uma margem alta, mas a gente tem que estar no controle. É por isso que a gente sempre fala, o que a gente busca no franqueado, o cara que esteja ali no dia a dia da gestão. Porque é muito fácil a gente se perder. Se a gente perde a mão no CMV, cara, você pode faturar o que você quiser, você vai fechar no vermelho. Eu tô perguntando isso porque, assim, faturamento é vaidade de empresário, né? É verdade. Faturamento, o cara vira e fala assim, eu faturei R$1 milhão. Tá bom, quanto você gastou? Não, mas faturei R$1 milhão. Então, assim, quanto veio de margem? Veio 2%. Então, você gastou... E é o que importa, né? É claro, você gastou essa energia toda para faturar R$1 milhão para no final ter 2% de margem. O teu negócio tem alguma coisa aí que precisa rever. Exato. Obviamente que isso é uma conversa genérica. O que eu quero dizer é 15% de margem no varejo, no food service é alto, né? Porque eu penso produto fresco, salada... Tem todo um cuidado com esse produto, o estoque, saber quanto vai comprar, quanto vai vender. Obviamente, alimentos frescos, se você não compra adequadamente, estragam. Por isso que eu estou dizendo, uma margem de 15% é uma margem legal. Uma margem legal, né? Mas para isso, a gente tem controles ali, processos que tem que ser seguido à risca, como todo negócio, cara. Principalmente quando a gente fala a parte de desperdício. Então, a gente sempre fala, cara, ou para o nosso franqueado, ou para o gerente dele... tem que ter alguém full time na operação e cuidando de tudo ali. Porque a gente de longe, como franqueador, a gente não consegue estar no dia a dia da operação. Uhum. Mas a gente consegue acompanhar o CMV do cara, se tá em dia, como que tá, a gente consegue acompanhar todas as compras que ele faz com o fornecedor. Então a gente tá sempre pontuando, cara, se o CMV tá alto, controla.
ou tá de parabéns, continua assim. Mas a gente sempre enxerga que 15% pra gente ali é uma margem mínima pra gente poder ter uma operação saudável, financeiramente falando, pro franqueado. O franqueado precisa se sentir seguro, né? Sim. Por isso que eu tô perguntando Você isso. deu o exemplo de um negócio que tem 2, 3, 4, 5% de margem, é muito risco, né? Qualquer coisinha que sai do... Por isso que eu tô te falando. 2% é uma barrigadinha que você deu num erro ali O negócio muda. relativamente comum do dia a dia, você já tem 2, 3 meses impactados assim no seu bolso de uma forma muito forte. Por exemplo, eu já vi empresa que fatura 100 milhões no ano, sobe no ano seguinte para faturar 200, 220 milhões e o resultado final foi menor do que o ano com 100 milhões. Então você faturou e você ganhou menos dinheiro. O empresário fica louco. Você fala assim, então, faturamento é vaidade de empresário. E a gente busca que o nosso franqueado, ele quer um negócio que já na ponta do lápis. A gente tem toda a história da marca, do negócio, mas o franqueado ele quer um negócio que ele se identifique e que no final do mês deixe dinheiro pra ele, ponto. É isso. A gente fala que franquia é isso, tem que ser um negócio rentável pro franqueado. Na verdade, sim, empresa é isso. A última linha tem que ser positiva. Então, o dia que não for... Com certeza você vai ter um cara que fatura 150 mil e deixa 15%, muito mais feliz do que se ele faturasse 300 e deixar 5%. É isso. Então a gente entende que a gente quer continuar replicando esse negócio. Que a gente tenha uma média de faturamento saudável e que seja positivo pro franqueado no final do mês. Kaique Lima, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem de abrir um negócio como esse, de uma portinha vendendo açaí e hoje já com 8 unidades e com essa expectativa de expansão. Parabéns pelo trabalho e obrigado aí pela sua presença aqui com a gente. Cara, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu. Esse foi o Varejista que volta daqui um minutinho com o nosso último bloco e mais uma entrevista especial para vocês, tá bom? BMC News, informação que gera valor. Um minutinho, já volto. Até já. Começamos mais um bloco do Varejista com um assunto que eu tenho que dizer para vocês, pessoalmente, eu sou aqueles caras que vão no shopping ou em lojas de rua, desse segmento que eu já vou falar, eu olho a loja, meu olho brilha, às vezes eu entro na loja para não comprar nada, mas só para olhar, ficar tateando o produto e às vezes acabo comprando, claro, porque eu não sou tão forte assim, e eu tô falando do segmento de papelaria. E esse segmento ele é importante porque a gente vive num momento extremamente digital e com o segmento precisando ressignificar, reinventar, repensar o modelo de negócio, porque se ficar parado no tempo com o modelo que a gente tinha há 2, 3, 4, 5, até mais décadas, obviamente a gente não tem mais a mesma sociedade. Ela mudou. E eu fiquei sabendo que tem até caderno com inteligência artificial. E aí essa pauta me interessa muito, porque, como eu sempre digo aqui, a gente traz modelos de negócio e pensamento de empresário para você que está assistindo a gente. Como é que a gente pode reinventar e ressignificar? E para isso eu trouxe a Andresa Palma aqui para conversar comigo, que é gerente de marketing da Jandaia, que é uma marca já super consolidada e conhecida na história das papelarias como um todo. Então, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigada pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço. Quer dizer que... Bom, vamos começar da minha introdução. Vamos. Como é que o setor está se reinventando num mundo que as pessoas começam a dizer 100% digital? Óbvio que o mundo não é 100% digital. Não. Inclusive nós aqui não estamos no momento, eu e você, não quem está nos assistindo aí pelos canais, mas eu digo, eu e você aqui, nós não estamos no digital. Mas óbvio, eu fiz essa brincadeira para dizer assim, isso é um fato, o mundo está cada vez mais pautado no digital. As crianças na escola, eu tenho 2 filhos adolescentes, cada vez mais digital. Existe ainda caderno, mas se eu comparar o que eu tive de caderno na minha vida com o que eles têm, é uma diferença absurda. Então, minha pergunta para você é, e claro, não apenas na escola, em outros setores, minha pergunta para você é, como é que o setor está se reinventando num mundo amplamente digital? Então, vamos lá. A gente sabe, Rodrigo, que esse tradicional, ele não vai morrer nunca, né? As pessoas precisam aprender a se alfabetizar, então precisa realmente do caderno. Lembra do nosso caderno de caligrafia e tudo mais? Então, isso é uma coisa que permanece. Cartilha Caminho Suave e caderno de caligrafia. Isso. Revelei a minha idade, mas tá tudo bem. Estamos aqui. Deixa pra lá. Juntos. Vai lá. E aí, então a gente entende que isso não vai morrer nunca, esse método tradicional de alfabetização. E a gente sabe também que, cognitivamente falando, a melhor forma para você aprender, memorizar, ainda é pela escrita tradicional. Então,
continua aí os métodos tradicionais, porém, é o que você falou, o mundo vem mudando. Existem escolas hoje que na própria lista de material escolar já pedem um tablet, por exemplo, né? Então a gente sabe que está migrando. Como é que a gente faz para unir essas duas coisas? E precisa, Claro. porque não vai acabar totalmente o tradicional, mas também não vai vir totalmente o digital. A gente precisa fazer uma fusão. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, estudando um pouco do comportamento do consumidor. Então, como é que esse consumidor hoje está lidando em sala de aula? Como é que os profissionais estão lidando hoje com as anotações, né? Lembra antigamente das agendas de consultório médico? Antes era ali no lápis, hoje em dia a gente já tem vários aplicativos para isso. Então, a gente precisa estudar primeiro esse mercado e aí ver uma forma de unir as duas coisas, que é o que a nossa indústria tem buscado. Então, trazer um pouco desse método papel, que a escrita ainda é muito importante, a gente bate muito nessa tecla, porque a escrita ela é ainda muito importante, mas ela já precisa ir para o digital. Então, muitas marcas hoje precisam enxergar essa necessidade e tentar fazer esse cross, que é o físico com o digital, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, fisicamente para o mundo. É isso. E as pessoas estão buscando mais o off. Então, eu digo em todas as idades, como você mencionou, eu vejo pelos empresários que estão aqui, pelos movimentos de rede social que a gente acompanha, as pessoas também buscando um pouco off. Claro, eu vou trazer o off aqui contextualizado, as atividades digitais, as atividades on são importantes, Claro. obviamente no mercado de trabalho, independente do setor que for, se você não entender isso, você está fora, isso é um fato, nem precisa discutir isso, mas eu estou dizendo, estão buscando o off no sentido de talvez um respiro da vida digital, né? E aí vem, por exemplo, como você cita a febre dos livros de colorir. Exato. Eu trouxe não lembro se foi faz um programa ou 2 programas, o pessoal da Stedler, que é um pessoal de canetas e lápis, eles vieram aqui, trouxeram alguns presentinhos pra mim que eu já levei pra casa e fiquei lá pintando. Mas o que eu quero dizer é de ele ter falado, ele me trouxe isso, é por isso a minha pergunta, o off tem sido um atrativo, como uma via paralela ao mundo digital muito interessante, tanto para cognição como para a saúde emocional das pessoas? Total, 100%, eu digo. Tanto é que a gente vê pegar tantas faixas etárias, né? Então, a gente está falando desde um adulto, que tem lá agora as canetas mais caras e mais robustas para essa pintura, tem cursos sendo dados para estampas e para texturas dessa pintura, porque antes era um pintar antigamente, né? Com as cores padrões e tal. Hoje não, hoje as canetinhas estão, meu Deus, são kits de 100, Tem a 200, escala 300. Pantone inteira das canetinhas, assim, né? Exatamente isso. E aí cursos, então você está aprimorando cada vez mais aquilo, e é o que você falou, automaticamente você tá mais off. E aí como é que volta isso pro digital, que é o que a gente tá falando? É isso, existem canais hoje que só te ensinam isso, a textura, como pintar diferente, você pintar, sei lá, com um sombreamento diferente. E aí canetas que antes, por exemplo, vendia-se muito pouco, hoje estão esgotadas em algumas papelarias, que é para fazer justamente a sombra, para fazer, né, uma coisa muito... Então, eu acredito, sim, nesse off, mas como você falou, é por um determinado tempo, o digital, ele tá aí, ele precisa... Eu vejo que é uma questão cíclica, né? É como você falou, as questões vão andar em paralelo, mas num determinado momento o off é necessário para você ter o on. Só o off não existirá mais, só o on não vai dar conta também. É isso aí. Você chegou a citar para mim de um caderno com inteligência artificial. Me conta essa história para eu entender esse produto e ver como é que vocês fizeram essa união. Como eu sempre digo, por que eu tô falando desse exemplo? A prática mesmo, não só a nossa teoria como a prática. Eu vou te explicar. Pensando nisso, né, então, a importância da escrita, ela permanece, né, cognitivamente falando, é o melhor método para aprendizado, mas esses alunos já estão hoje na internet. Então, pensando em ajudar na educação mesmo, a Jandaia desenvolveu um produto que é um caderno com inteligência artificial. Eu trouxe um para te dar. Olha só, eu adoro ganhar então, esse presentes. caderno Ainda mais de papelaria. Esse caderno, e eu quero que você teste depois. Por favor, eu vou testar e vou te falar. Você, por favor, faça isso. Claro que isso é uma capa promocional, mas o que ele tem de diferente, tá? O caderno normal, as pautas dentro dele, e ele tem esses 4 QR Codes. Tudo que o aluno ou o profissional escrever aqui, independe da letra, se ela é cursiva ou se ela é de forma, quando você baixar o aplicativo que chama Jandá IA, a gente já tinha... Claro, já tem, o IA já estava no nome, né? Já estava. Quando você baixar esse aplicativo, ele vai fazer a leitura dessa página e ele vai conseguir compreender a sua letra, independente de ser uma letra bonita ou não.
e ele consegue transformar a letra tradicional no digital. E aí, a inteligência artificial começa a conversar com você. Exemplo, imagina que eu fiz uma aula de biologia e você escreveu aqui sobre genética. Quando você pôr o telefone aqui em cima, ele vai tirar uma foto, ele vai fazer essa leitura. Tudo que você escreveu aqui vai para o teu aparelho móvel. Aí, ele começa a te fazer algumas perguntas. Ele fala assim... Ou seja, tem uma interação, não é só a digitalização do que está escrito. Digitalização seria só uma foto. Isso, exato. Não. Aí vem a inteligência artificial. Ele reconheceu sua letra, digitalizou, ele já sabe o que você escreveu aqui no caderno, e aí ele começa a te perguntar, o que você quer fazer agora? Eu quero gerar mais conteúdo, eu quero que você me explique, eu quero resumir, eu quero traduzir, ele traduz em mais de 110 idiomas, e aí você começa a conversar com ela. Então, exemplo, se eu peço para me explicar, ele vai pegar o conteúdo que você aprendeu em sala de aula e te dar mais conteúdo. Então, para aquele aluno que tem sede de aprendizado, quer saber mais, quer estudar para uma prova, lembrando, esse aplicativo nunca foi feito para ser usado na escola. O professor sempre vai ser a figura principal dentro de uma sala de aula. Ele é para o teu a mais. E aí, o mais interessante disso tudo, conforme você faz o cadastro desse aplicativo, ele te pede 2 informações. Seu e-mail, uma senha, claro, e tua data de nascimento. Por que é importante a data de nascimento? Porque ele realmente vai te explicar conforme tua faixa etária. Então, imagina que, sei lá, seu filho de 14, 15 anos, ele explica de um jeito. Pra gente, ele explicaria de outro. Então, ele é conforme a tua escolaridade. E o que eu achei interessante é que, assim, o tablet, vamos colocar, pensando até no que você mesmo mencionou, ele é um material solicitado hoje por muitas escolas. Então, se eu parar para pensar, isso aqui, até pelo tamanho dele, ele é muito similar a um tablet. Sim. Eu posso, no digital do tablet, fazer exatamente isso. Ir lá e colocar. Mas, quando você une, e aí é uma pergunta para saber se foi esse o ponto. Quando você une a questão da digitalização com a escrita cursiva do ponto de vista cognitivo, você tem um nível de aprendizagem, de fixação de conteúdo maior. Esse é o objetivo central, só para ver se eu entendi. Esse é o objetivo central. E tem uma outra diferença. Muito obrigado. Imagina, teste, por favor. Com certeza. Quando você tem um conteúdo, normalmente se você vai para qualquer outra plataforma dessas de inteligência artificial, claro que você vai ter que digitar ao invés de uma coisa que já está lá, ele te dá uma resposta, às vezes, sucinta. Exemplo. Porque é o genérico da inteligência artificial. Aqui é diferente. Aqui, imagina que você faça uma pergunta no caderno. Quem descobriu o Brasil? Ele vai te trazer toda a história do Brasil e não vai te dar a resposta pronta. Você vai ter que ler, estudar aquilo e entender. Problemas de matemática, ele faz. Então, ele não traz o resultado do problema. Ele te ensina como calcular. Então, ele é um tutor de ensino. Isso que eu ia te falar, ele faz uma tutoria. Ele é uma tutoria. Isso é muito interessante. Ele é uma tutoria, ele não te traz a resposta pronta. Então, realmente, é uma forma de ajudar na educação. Mas com isso que você disse, pensando no cognitivo. Então, a ideia é mesclar essas duas coisas. Andresa Palma, que entrevista legal, conteúdo bacana. Essa forma de fazer a convergência, a união, melhor dizendo, né? Criar essa conexão entre o físico e o digital, explorando as questões cognitivas, sem deixar de lado a digitalização e o mundo da inteligência artificial, realmente foi uma forma interessante que vocês encontraram para ressignificar esse mundo das papelarias. Brigadíssimo pela sua entrevista, brigadíssimo por estar aqui. Eu vou testar, eu vou utilizar e vou te mandar o meu retorno, combinado? Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, sou eu que agradeço. Esse foi o Varejista, eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, em mais um programa com muito conteúdo bacana, muito valor gerado para você que você possa repensar, para que você possa sair das suas verdades e buscar novos conteúdos, porque aqui na BMC News é informação que gera valor. Um abraço para você e até o próximo programa.